Boa noite a todos. Esse tema é um dos mais importantes da doutrina espírita, porque ele é chamado o corpo espiritual. Apóstolo Paulo já falava nele desde os evangelhos. E Jesus também falava desse corpo espiritual que iria ressurgir após a morte. Então, vários nomes foram dados a esse corpo, conhecido desde a antiguidade. Nós espíritas usamos perispírito, corpo espiritual, e também psicossoma, que foi o título dado por André Luiz. O que seria então esse corpo espiritual? Ele é a união, ele é o laço que liga o espírito propriamente dito ao corpo físico, à matéria. Por quê? Porque nós, espíritos em si, na essência, não tem condição de tocar a matéria. Então nós precisamos desse intermediário ao qual Kardec deu o nome então de perispírito. O perispírito, então, ele é um corpo envoltório, né? Corpo espiritual, lembrando, constituído também de matéria, de átomos, de moléculas, porém, numa frequência vibratória mais superior aos nossos átomos e moléculas espirituais. É uma matéria rarefeita, sutil, e o perispírito sofre, então, a evolução, através de um processo de purificação, passando pelas encarnações. Corpo fluídico, dado nome pelos espíritos, no seu geral, Kardec também, corpo espiritual e psicossoma, aí por André Luiz. Ele é pré-existente, já existia antes da gente reencarnar aqui, e ele sobrevive após a morte do corpo físico. Como é que se dá isso? Quando a nossa programação reencarnatória acontece, o espírito, por intermédio desse envoltório, se liga ao óvulo fertilizado na concepção. Ele se liga a esse óvulo como que a planta que enraiza na terra, fluidicamente, magneticamente. E ele vai, então, até, unido o corpo, até o desencarne total. Então, essa ligação se desfaz com a morte biológica. Então, o perispírito, na morte biológica, ele se desprende de molécula a molécula, começando normalmente pelos membros inferiores e subindo, então, até a cabeça. E aí o espírito é restituído à liberdade, porém, esse corpo espiritual o acompanha para o mundo dos espíritos, após o desencarne. Por exemplo, por ocasião de um desencarne, o espírito muitas vezes não tem esse entendimento, não tem essa compreensão. Então ele se encontra numa situação que ele acha que não morreu. Porque o perispírito dele está tão materializado do outro lado que ele acha que nem morreu. Isso é muito comum. Então ele se sente vivo, porque o corpo espiritual é a imagem humana nossa, que nós temos daqui na última encarnação, com todos os órgãos,
mente, cérebro, fala, digestivo, tudo com membros superiores, inferiores, com todos os órgãos. Por isso que muitos espíritos precisam vir numa reunião mediúnica e ele ser então esclarecido que ele já não pertence mais ao mundo dos chamados vivos, que ele está desencarnado. É aí que ele vai se perceber. E ele também se vê nesse corpo espiritual, tá? Então, no desencarne, no momento do desencarne, ele pode enxergar o corpo físico lá do lado, à distância, e ele também se vê nesse corpo espiritual. Nós vemos aí na imagem, né, que ele está já morto na cama e ele está no colo de um espírito que o protege. Então, no mundo espiritual, nós somos recebidos pelos espíritos amigos. E nós vemos ali auxiliares espirituais, tá? Isso ocorre, então, na desencarnação, que é o nome técnico para a morte do corpo físico. E o espírito, então, retorna ao mundo espiritual. Quando a alma se afasta do corpo material, quando nós dormimos, o corpo físico entra no sono e o que acontece? Nós então chamamos isso de desdobramento. A gente sai do corpo, desdobra-se no mundo espiritual, mas não fica completamente separado, por causa desse laço fluídico que liga o perispírito ao corpo físico, enquanto estivermos aqui encarnados. Então, nós aparecemos lá do outro lado do mundo espiritual, quando nós estamos dormindo, com esse laço na cabeça que se estende até ao infinito, até onde nós formos. E isso acontece com todos nós, todas as noites. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais disso lá na frente também, o que acontece conosco durante o sono. É esse laço, esse cordão fluídico que avisa a alma, esteja ela a qualquer distância, da necessidade de voltar ao corpo, como na velocidade do pensamento. Então, ocorre alguma coisa dentro do quarto ou da casa, a pessoa desperta, instantaneamente ela sente como que uma queda, né? Como um puxão, seria esse cordão fluídico, então, nos contendo, nos puxando para o corpo físico, por causa de alguma necessidade. Essa desprendida, esse desdobramento temporário, também ocorre quando os bons espíritos vêm nos dar conselhos. Quando nós dormimos, nós desdobramos em perispírito, lá do outro lado, e seguimos companhias espirituais que conosco se afinam. Então, nós podemos estar seguindo tanto espíritos bons como espíritos ruins. Como é que está sendo o nosso sono? Estamos tendo pesadelo? Ou estamos tranquilos, sonhando bem? Depende muito do nosso comportamento diário, do que nós pensamos, do que nós vivenciamos em nossa mente. E a sintonia se faz, semelhante atrai semelhante. Por isso que é muito importante nós, antes de dormirmos, não ficar assistindo notícias ruins na televisão, vendo programas ruins, porque isso tudo te leva a sonhos ruins. Então é muito importante você se programar para dormir, antecipadamente, 1 hora antes
da hora de dormir, desliguem televisão, façam uma boa leitura, ouvem alguma música que gostem, música que eleva, né, que estimula, um bom livro, o Evangelho é muito importante para que nós sintonizemos com os bons espíritos, com os protetores, que todos nós temos, com certeza todos nós temos. Tá? E aí, durante o sono, esses espíritos nos inspiram as ideias, nos dão respostas para problemas que estamos passando. Nós devemos pedir. Isso é muito importante, né? Pedir a ajuda espiritual para algum problema, para que você seja intuído durante o sonho, para que no dia seguinte você tenha alguma inspiração ou esse pressentimento vá surgir no momento que você vai precisar. Muitos espíritos nos avisam de coisas que estão fora do nosso alcance, que vão acontecer e que chegam para nós em forma de pressentimentos. É porque nós já sabíamos durante o sono. Isso só é possível pelo despreendimento do corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, tá? E aí nós temos as soluções para os nossos problemas do cotidiano. Vejam vocês a importância do corpo espiritual. Este livro aí que nós estamos vendo, 20 Dias em Coma, ele conta a história de uma pessoa que ficou 20 dias em coma. Né? Experiências de quase morte. O que acontece aí? O espírito, com o corpo espiritual, ele fica perto do corpo que está em coma, ou ele fica distante, e na maioria das vezes ele está consciente. Ele vê a operação, ele vê os médicos, ele escuta as pessoas falando. Por isso que é muito importante, quando formos visitar alguém doente, não ficar comentando coisas negativas perto, mesmo que aquela pessoa esteja dormindo, porque ela está ouvindo. É muito importante isso, tá? Por quê? Estando em coma ou estando dormindo, a pessoa não está desligada, tá? O espírito está ali, né? E ele não foi completamente desligado e na maioria das vezes consciente de tudo o que ocorreu. Temos um fato muito interessante, né? De uma pessoa que estava em coma, isso é fato verdadeiro. Ela assistiu um acidente que ocorreu perto do hospital e quando ela retornou, ela contou tudo. Olha, eu vi o acidente assim, assim, assado, mas como é que você viu? Eu estava lá, eu vi o que vocês conversavam. Né? São experiências de quase morte, tem até livros a respeito disso. Isso acontece pela faculdade do perispírito, tá? Uma outra função de extrema importância é o perispírito, ele é um modelo organizador biológico. O que eu quero dizer com isso? Quando o bebê materializa-se no útero da mãe, todos os nossos órgãos já estão definidos pelo perispírito. O que ocorre ali é o desdobramento do óvulo, se dividindo em moléculas, em células, que vão se fixando nesse corpo espiritual, como que numa imagem refletida. Então, o perispírito é que imprime no corpo físico todas as nossas experiências passadas, certo? Então, ele vai
plasmar no corpo físico as necessidades morais e evolutivas das quais nós merecemos aqui no mundo encarnado. É por isso que tem gente que nasce cego, surdo, mudo, paralítico. Porque ele já, em vidas passadas, criou aquela situação de desequilíbrio no corpo espiritual na vida anterior. E isso então vem na vida atual. Defeitos congênitos, né? Cicatrizes que não desaparecem, são todas coisas que, através do gene e do cromossomos, o perispírito, através do seu magnetismo, imprime nas células do corpo físico. E isso, em cada encarnação, vai se purificando cada vez mais, até aquilo que falou na lição de hoje, até que o nosso próprio corpo também vai evoluindo e melhorando, e nós passamos então a encarnar em mundos mais superiores. Agora, aquele que é apegado à matéria, que é apegado ao corpo físico, que nem sabe que morreu, que não tem ideia nenhuma de que ele é um espírito, ele fica apegado aqui mesmo. Tá? Então, na reencarnação, o corpo espiritual, é reduzido no mundo espiritual no tamanho de um bebê. E ele é magneticamente acoplado, então, ao óvulo fertilizado. E o embrião, então, vai se desenvolvendo, multiplicando o número de células, aumentando, então, a proporcionalidade. Isso ocorre desde a concepção, durante os 9 meses de gestação. E durante os 9 meses, nós percorremos toda a cadeia evolutiva do ser humano. Desde quando nós passamos pelos reinos inferiores, né, da água, do batráquio, do réptil, da ave. Então, há momentos que o feto parece um bicho. E é isso mesmo, a gente recapitula tudo até alcançar o nível de um homem normal, de uma criança normal, aí se dá então o parto. Mas a encarnação, ou seja, ela se completa, o perispírito está totalmente funcionando e comandando já o corpo até aos 7 anos de idade. Esse tempo todo é para que o perispírito apresente-se na sua personalidade. Aos 7 anos, mais ou menos, é que o espírito encarnado define a sua personalidade. E aí ele começa a ser mais ele mesmo, né? Não fica tanto na dependência do adulto. Os desequilíbrios de vidas então passadas ficam gravadas no perispírito e se materializam no corpo pelas leis naturais. Portanto, no perispírito estão o quê? As matrizes de registros psíquicos desequilibrados e também os bons, né? Então, é no perispírito que permanece todas as nossas experiências de vida passada. Por exemplo, eu estou mostrando aí este desenho de uma pessoa que morreu desencarnada com um tiro no coração. Tá? Vamos supor que ele tenha praticado suicídio. Como é que vocês acham que ele vai aparecer lá no mundo espiritual? Com o perispírito ferido, sentindo o reflexo da arma, e pior, vê-se que é um moço, que é um rapaz. Então, todo aquele
energia fluídica que ele teria que gastar ao longo da vida está toda ali impregnada. E ele vai sofrer muito até que isso se desfaça. Então, nessas condições é que o espírito não se desliga do corpo. E eles sentem até mesmo a verminose, os vermes corroendo, toda aquela situação do que acontece dentro do túmulo, porque ele está ligado muito materialmente ao corpo físico. Principalmente se ele foi um caso de que ele próprio provocou a sua morte. E o que acontece numa reencarnação seguinte dessa pessoa? Ele provavelmente vai estar com problemas cardíacos e respiratórios, porque ele atingiu um centro de força que comanda esta área. E se ele tiver algum merecimento, algum crédito, ele poderá até ser ajudado, vai reencarnar numa família que tenha condições de ajudá-lo. Se não, ele vai ficar sob os impositivos da lei, e vai passar pelas dificuldades que muitos hoje estão passando. Cânceres, doenças graves, paralisias, problemas mentais, tudo isso são doenças sérias e graves que estão marcadas do perispírito. E no momento que nós estamos repetindo as mesmas condições, a tendência maior é de aparecer essas doenças, essas energias tóxicas que nós acumulamos em vidas passadas. Alguém, por exemplo, que tomou veneno para morrer, ela vai sofrer muito de uma situação gástrica, de câncer, de outras formas, que vai atingir todo o órgão ferido que ela, então, ocorreu em vidas passadas. Por quê? Somente numa nova reencarnação é que essas energias negativas, densas, deletérias, são drenadas para o corpo físico. Não tem como curar isso no mundo espiritual, só através da reencarnação. O passe. O que o perispírito tem a ver com o passe? Muito importante. A energia que vocês vão receber através do passe, ela não é dirigida para o corpo físico de vocês. O perispírito do médium é que transfere para o perispírito de vocês essas energias que vão se refletir no corpo físico. Então, por isso que a mentalização é muito importante na hora do passe, de prece, de concentração íntima, de recolhimento íntimo, pensando em coisas boas, em melhores, desejando boa saúde, mentalizando essa energia que está vindo do mundo espiritual e que o médium está condensando numa forma magnética carnal e passando para o doente, aquele que está precisando. É assim que funciona o passe. Por isso que não há necessidade do médium pôr a mão em ninguém. Porque essas energias, elas estão na aura, na nossa aura. É através da aura, que é a superfície do perispírito, que absorve essas energias. Então basta que a aura do médium, que naquele momento está expandida, é suficientemente em alguns centímetros para dar o passe e transferir para o paciente
essas energias saudáveis, que vão então refletir no corpo, curando qualquer dos organismos que a gente tem necessidade. É no perispírito que estão os chamados chakras. Esses chakras são os centros de força. Vocês veem em volta da pessoa toda a aura. A aura espiritual, ela sai centímetros fora de cada um de nós. Então, o médium que é vidente, ele vê a aura da pessoa e ele também pode enxergar qual órgão que está mais doente. Mas ele não precisa simplesmente pôr a mão naquele órgão que está mais doente. Porque esses centros de força vão captar essa energia e vão levar para esses órgãos. Então, nós temos 7 grandes e importantes centros de força. Tá? O maior deles está no coronário, no alto da cabeça. É o mais espiritualizado de todos. É ele quem comanda todos os outros 7 centros. O frontal, que comanda os olhos, tá? A cabeça em si, os órgãos do sentido, do ouvido, do paladar. Né? O laríngeo, da fala. O cardíaco, das emoções. É por isso que quando nós passamos por emoções, a gente sente, né? Aquele batimento. É o centro cardíaco, tá? O esplênico, que é um grande gerador de saúde para nós, tá? Localizado perto do baço. O gástrico, que é o que absorve o alimento mais materializado, e é onde também os espíritos obsessores se pegam, porque ele suga as energias das pessoas através dali. E o centro genésico, que é a base da criação. Também na mediunidade, o perispírito tem um papel muito importante. Não existe incorporação no sentido que a palavra fala. O espírito, para falar com o médium, ele não entra no corpo do médium. Não é isso que acontece. É o perispírito dele que se expande, e o perispírito do médium também se expande, então eles se sintonizam e trocam impressões e sentimentos. Acontece então a comunicação mediúnica. Vejam aí a importância do perispírito dentro da doutrina espírita. Ele é a chave de muitos segredos e conhecimentos do perispírito. Ele também reflete a nossa mente. Tá? O nosso mundo mental é refletido no perispírito. Então, o homem virtuoso, ele está construindo um veículo perispiritual mais perfeito. Leve, brilhante. E o homem muito apegado à matéria, a vícios, né? Ele tem um espírito muito materializado, pesado, sem brilho. Ele, do sono, ele não consegue nem se afastar do corpo, de tão pesado que é o perispírito dele. O perispírito dorme junto com o corpo. De tão que é esse peso, né, do perispírito. E ele não consegue sair dentro do espaço físico terreno, porque ele fica preso aqui, imantado aqui. Então, nós somos aquilo que pensamos, aquilo em que nós cremos, aquilo que nós vivemos no nosso mundo íntimo, é o que nós somos, porque vai se refletir no perispírito. Então, somos nós que estamos construindo o nosso destino. Ninguém vive a vida pelo outro. Não existe castigo. Cada um cria a sua própria vida, seu próprio destino, de acordo com o que ele pensa, age, faz. É isso. Termino
dizendo para vocês que aprender é muito importante. Nós precisamos aprender a repensar os nossos conceitos. Precisamos ver que somos espíritos, filhos de Deus. Que tudo isso aqui é transitório. Tudo. Ninguém vai escapar da morte biológica. Então nós precisamos, psicologicamente, aprender a morrer todos os dias. Para os apegos, para as paixões, para os vícios, para o ciúme. Nós precisamos aprender a morrer psicologicamente para essas coisas, para que a gente mude o nosso psiquismo mental, para que a gente possa modificar-nos. Cada um é um, somos originais, Deus criou cada um de uma forma diferente. Ninguém tem os olhos da nossa amiga que está ali, ninguém tem o cabelo igualzinho do outro, cada 10 dedinhos nosso tem uma digital diferente. E na íris está toda a vida do Espírito. Ela mostra aquilo que somos. Nós somos originais, nós não temos que estar copiando nenhum ídolo da TV, nada disso. Nós somos muito significantes na vida, porque estamos em Deus e somos filhos de Deus. Então, é importante nos valorizarmos, ter esperança, acreditar, pensar antes de tomar alguma atitude, agir da melhor maneira possível dentro das nossas possibilidades, voltar sempre para o que é o bom, o belo, o bem, o verdadeiro, o justo, e ajudar na medida das nossas possibilidades. Nós não estamos aqui para bancar heróis e mudar o mundo, não. Mas nós estamos aqui para mudar a si mesmo. E dentro do que for possível, ajude aquele que está contigo, porque nós reencarnamos justamente com quem precisamos. Tenham certeza disso. Nós estamos localizados hoje no melhor lugar que merecemos e que poderíamos, porque Deus é Pai. E Ele não castiga ninguém. Pelo contrário, a reencarnação é uma oportunidade de recomeçar. E nós podemos fazer isso todos os dias, alcançando aí a felicidade. Finalizando, uma frase de Chico Xavier. Ele diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer o novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Um novo fim para vocês, com Jesus nos abençoando, para o passe que vai haver. Pensem na saúde, peçam energias boas, saudáveis, e tenham uma boa semana, graças a Deus.